Nunca é tarde para alertar os cristãos que pensam ainda na possibilidade de votar nesse cara aqui. Se você é cristão, certamente é contra o aborto. Já Lula, não. Porque inclusive defende que todos têm esse direito e não tenham vergonha. Nós que somos cristãos acreditamos que a família é o pilar da sociedade. Lula não. Disse que pautas da família são atrasadas. Quando saiu da cadeia, Lula logo esbravejou que assistia cultos na prisão e que a fé é uma coisa sagrada. Mas não cai nesse papinho furado, é apenas um personagem. Aliás, lá atrás, no início de 2022, o PT até pensou na possibilidade de criar um podcast para evangélicos. A verdade é essa aqui. Cuba entra para a lista mundial de perseguição aos cristãos. E sabe de quem Lula era amiguinho? De Fidel Castro. Aliás, Fidel Castro e Lula eram muito amiguinhos. Inclusive, são os fundadores do Foro de São Paulo. A verdade é que Lula aprecia ditadores. Vejam só essa entrevista que ele concedeu à revista Playboy. Aqui ele elogia Mao Tse Tung, dizendo que Mao Tse Tung lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. E na mesma entrevista, vejam só quem ele também elogia: Fidel Castro. Só lembrando que Mao Tse Tung foi um ditador da Revolução Chinesa. E sabe o que acontece na China? Sabe o que o Partido Comunista Chinês promove? Perseguição aos cristãos. Igrejas são derrubadas. Bom, Lula deu um recado, inclusive compartilhado no próprio site do PT, dizendo que é possível sim, com o modelo chinês, cuidar da população de forma séria. Recentemente, o Partido Comunista Chinês intensificou a perseguição contra cristãos, inclusive prendendo fiéis e substituindo imagens de Jesus por Mao Tse Tung. Mao Tse Tung elogiado por Lula. Outro amiguinho de Lula é Daniel Ortega, que fechou igrejas, tem perseguido padres, pastores, freiras, inclusive mantendo bispos em cárcere privado. Lula minimizou, virou as costas para o povo cristão da Nicarágua, passando a mão na cabeça de um ditador. Eu pergunto a você que é cristão, que tem pensado aí em votar no Lula. Cara, você vai votar em alguém que virou as costas, que tem aliança com um ditador que persegue cristãos, que fecha igrejas? É sério mesmo? E uma notícia que saiu recentemente: a Polícia Nacional da Nicarágua matou uma criança que sonhava em ser padre, um coroinha. Você vai votar em um cara que desdenhou do Pai Nosso só porque Bolsonaro resolveu iniciar uma sessão no Supremo com uma oração? Vai votar em um cara que se solidarizou com o marginal que invadiu uma igreja em Curitiba? Que já deixou claro que não é um demônio, mas gostaria que o respeitassem como se fosse. Lula recentemente até atacou pastores, afirmando que tem demônios sendo chamados de Deus. E já disse também que não é candidato de uma facção religiosa.